Olá, divininhos e divininhas do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos o terceiro capítulo do livro e vocês vão ver uma continuidade do capítulo 2 nesse nosso capítulo, tá? Gostaram da imagem que a tia selecionou para vocês? Então, isto é Brasil. Nós vamos trabalhar o tema A População do Brasil. E aí, tá curioso e curiosa para ver qual vai ser os assuntos que nós vamos trabalhar nesse novo capítulo? Então vem comigo, solta a vinheta! Estava falando para vocês, hoje nós começamos o terceiro capítulo e nós vamos falar da população do Brasil, tá? Então, o terceiro capítulo tem aqui o título População do Brasil. E o objetivo desse terceiro capítulo é trabalhar, descrever e analisar as dinâmicas populacionais do Brasil e das unidades da federação do nosso país. Então, nós vamos analisar, descrever e analisar essas dinâmicas populacionais. E também identificar os diferentes tipos de etnias e raças. E aí a tia vai explicar para vocês que existe uma diferença em relação a isso, tá? Parece que a tia tá falando a mesma coisa, mas não. Então, nós vamos identificar os diferentes grupos étnicos, raciais, que existem na nossa população brasileira, certo? E aí, nós vamos ver aqui, agora nesse novo slide, sobre a localização do Brasil na América do Sul. Então, para a gente começar, a gente tem que situar onde o Brasil está, para a gente entender a diversidade de povos e diversidade étnica e cultural que o nosso Brasil tem, né? Então, nós estamos localizados aqui, ó, no continente americano, na parte sul do continente americano, e o Brasil aqui é o maior país da América do Sul, tá? Nós somos já 211.049.519 brasileiros no mundo. Na América, no continente americano, nós somos o segundo país mais populoso, perdendo apenas para os Estados Unidos. E no mundo, nós somos o sexto país mais populoso. Então, olha só, nós somos um país aí de expressividade populacional. O Brasil é um país populoso a nível do continente e a nível mundial nós já ocupamos aí a sexta posição, certo? E aí nós vamos ver também que o nosso povo, ele é misto, né? Como a gente está trabalhando essa questão da população, não podemos esquecer que nós temos aí diversas etnias e diversas raças ocupando várias partes do nosso Brasil e que dá esse contorno diferente ao nosso país, né? Um contorno de um país misto em cultura e o que é mais rico no nosso Brasil. Então, quando a gente fala de riqueza cultural, na verdade, o que é mais rico em nosso país é o povo, né, desse país. E aí a gente pode trazer aqui a formação do povo brasileiro, que é uma formação heterogênea, né, sendo construída aí por diversos grupos e alguns momentos históricos distintos. E nós temos a população brasileira que resulta também aí de um processo de miscigenação desses três momentos distintos do desenvolvimento da nossa sociedade, né? Lá na cana-de-açúcar, então o período da cana-de-açúcar, o período da extração do ouro e de minérios, né, em Minas Gerais, e o período do plantio do café, né, então da era do café. Então a gente tem essa miscigenação, que significa mesmo essa mistura de raças e de etnias, né? E quem é que faz a contagem, gente, da população brasileira? Como é que a gente sabe quantos são os brasileiros atualizados, quanto a gente tem de população negra, quanto que nós temos de população em relação à idade, né? Quantos somos em relação a gênero, né? O sexo, se é masculino e feminino. Então, tudo isso é feito, né, pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele faz um estudo, né, que dura aí a cada 10 anos. Esse estudo ele é refeito. Então, o IBGE, por meio de um estudo chamado Censo Demográfico, vai projetar o número da população brasileira. Então, há uma contagem, né, que o IBGE ele faz uma planilha, e os recenseadores, que são os agentes que
vão de porta em porta, né, de endereço em endereço, na maior quantidade de localidades e de casas possíveis para poder colher informações específicas sobre a população do Brasil. Quais informações são essas? Então a gente vai ver no próximo slide, tá? E o IBGE faz o recenseamento, como a tia falou, a cada 10 anos da população brasileira. Como é feito então? Olha, vocês estão vendo aqui, né, a agenda eletrônica do IBGE. E essa agenda eletrônica do IBGE, ela contém todas as informações planilhadas, tá? E aí a gente tem a população contada por meio de uma pesquisa. Essa pesquisa a tia colocou apenas aqui alguns dados, é uma planilha bem grande, por isso que a planilha ela é utilizada nesse equipamento eletrônico, tá? Pela facilidade, né, para não carregar peso de papel, né? Então já vem todos os dados tecnologicamente ali armazenados, tá? E aí algumas das questões que o recenseador ele vai perguntar é sobre o número de pessoas que vivem naquela casa, o sexo das pessoas que vivem naquela casa, a idade, a profissão de cada um, a declaração de cada um sobre a sua raça. Então as pessoas vão se autodeclarar. Então o IBGE tem essa preocupação, né, de não influenciar em como a pessoa se vê, como que ela se encara. Se ela se vê como negra, se ela se vê como branca, como amarela, como parda. Então a pessoa é que vai declarar todas as informações ao IBGE, certo? E aí o grau de escolaridade, o número, né, de participantes daquela família, a renda bruta, né, de todas as pessoas que compõem aquela casa que foi visitada pelo recenseador do IBGE. E aí a gente vai ter também a organização dessa população. Depois que o IBGE faz essa coleta de dados, ele faz essa pesquisa de campo, ele coleta esse dado, ele organiza esse dado, ele vai planilhar esse dado e ele vai disponibilizar para o governo qual foi o trabalho dele, o que resultou aquilo ali, aquela pesquisa, tá? E aí, com essas informações, o IBGE eles nos mostra essas características do Brasil. Então, ele vai quantificar quantos nós somos em gênero, né? Mulher e homem, aqui é o menininho, ali os super-heróis, né? Da população brasileira. E vai quantificar também por idade, tá? Então, aqui o IBGE ele vai saber, em determinado lugar, quais são os aspectos observados, quais são as populações, né? Em idade e em sexo também. Detalhe que em idade, o IBGE ele vai analisar 3 fases diferentes, tá? 3 fases etárias diferentes. Então, o IBGE vai analisar por idade a população jovem, a população adulta e a população idosa. Os jovens são caracterizados de 0 a 24 anos, os adultos a partir de 25 até os 59 anos e os idosos acima dos 60 anos. E aí nós vamos ter aqui as crianças da população brasileira. Olha só, para vocês que ainda são meus divininhos, crianças, olha só a taxa de criança que nós temos no Brasil atualmente. Então, o percentual de crianças no Brasil, né, tem diminuído, galerinha. E a gente vai ver por que isso está acontecendo, né? Então, nós somos aqui, ó, vocês são, né? Na verdade, eu não, nós somos não. Vocês são, né, 17% da população brasileira. Então, nós temos aí a criança de até 12 anos de idade, compõe 17% da população brasileira. Distribuição dessas crianças no Brasil. São mais crianças do sexo masculino, 50,9%, né, são crianças do sexo masculino e 49,1% são crianças do sexo feminino. De que idade? 12 anos, né? E por área que vivem, essas crianças estão localizadas aí mais na área urbana. Então, nós vemos aí 83,5% das crianças localizadas na zona urbana e a cor dessas crianças, né? Então, a declaração da cor dessas crianças, da raça, é que 49% das crianças se autodeclaram como pardas e 42,4% das crianças se autodeclaram como brancas. E a outra faixa, apenas de 6,9% se autodeclaram como negras, tá? Ou de cor preta, certo? E apenas 0,9% se autodeclaram como crianças indígenas, né? Se situam aí na raça indígena, certo?
Como a tia estava falando para vocês, são apenas 17% da população de crianças no Brasil. Então, o Brasil ele vem num processo de envelhecimento da população, tá? E esse envelhecimento da população, ele é combinado por um resultado de fatores, né? Um fenômeno chamado de redução das famílias, onde a taxa de natalidade, né, ela vem diminuindo, a taxa de crianças nascidas ao ano, ela vem diminuindo, e isso é resultado também do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Detalhe que a expectativa de vida do brasileiro, ela não é uma expectativa de vida homogênea, né? Nós temos aí dados heterogêneos no Brasil inteiro, onde vocês conseguem perceber aqui o mapa do Brasil em cores de vermelho diferente, onde a gente tem essa parte do vermelho bem escuro aqui, ó, a população do Brasil com expectativa de vida bem baixa, né? Então, a expectativa de vida é entre 70 anos a 73 anos de idade. E onde tem um vermelhinho mais escuro, ó, logo imediatamente depois do vermelho mais escuro, tem um vermelhinho mais claro, onde a população ela vive de 74 anos, em média 76 anos de idade. E a parte mais clara, que pega aqui o sudeste, ó, do Brasil, né, compreende aqui a área do sudeste do Brasil até a região sul do Brasil, nós temos a média maior, né, da população aí, a expectativa de vida maior dessa população. Então, entre 77 anos a 79 anos. Fazendo uma média disso tudo, de 70 anos a 79 anos, nós temos aí uma expectativa de vida de 76 anos para o Brasil, tá? E esse mapa reproduz isso, essa expectativa de vida ao nascer em 2017, na região nordeste, né? E na região norte, onde se encontra aí a menor média nacional ainda, tá? E aí a gente tem também um envelhecimento dessa população, combina aí a baixa taxa de natalidade, a redução do tamanho das famílias. Então hoje, né, nós temos aí entre 1 filho a 2 filhos por famílias, e o aumento da expectativa de vida, isso tudo gera uma população mais envelhecida para o Brasil. Então, expectativa de vida maior, população mais envelhecida. Só que detalhe, nessa charge aqui, do IBGE, inclusive, né, trazendo aqui a pesquisa do IBGE, é uma sátira mostrando uma parte um estado da região Nordeste, inclusive um estado peculiar. Porque percebam nesse mapa aqui, ó, que esse estado Ceará aqui, nesse dado de 2017, ele tá aqui com uma expectativa de vida ao nascer bem acima, né? Ou seja, acima da região Nordeste, tá? Então, aqui já tem uma expectativa de vida maior, entre 74 anos e 76 anos. E a charge fala assim: mulher, nossa expectativa de vida cresceu 13 anos. É a mulher com um jornal atrás das mãos, ela vai trazer uma notícia dizendo assim: criminalidade no Ceará aumenta a cada dia, né? E aí ela botou: só se a gente não sair de casa. Então, é uma sátira mostrando que a violência é um dos dados preocupantes e que vai diminuir essa expectativa de vida do brasileiro, né? E aí, vocês concordam com esse dado? Então, vamos lá na nossa aulinha online debater sobre esse assunto que é bem legal. E vamos ver mais um dado, né? Voltando aí para a parte de raças e etnias do Brasil, nós temos uma diversidade de povos e culturas. E quando a gente fala de raça, a gente fala mais do fenótipo, né? Dos aspectos do rosto, dos traços, né, daquele tipo de raça, daquele tipo de povo. E quando a gente trata de etnia, tá, divininhos, quando a gente trata de etnia, a gente vai falar de culturas diferentes, né? Então, a gente tem aí um modo de vida, de culturas diferentes. Então, raça é a cor, o fenótipo, né, aquela aparência da pessoa, e a etnia são as culturas, né, e toda essa parte que a pessoa vai trazer, né, a linguagem, a cultura, o modo de vida, certo? Então, nós temos aí que tratar entre etnias e raças do Brasil, para poder a gente entender que as raças e as etnias diferentes, ela compõem a diversidade cultural do nosso povo brasileiro. E nós trazemos aqui para poder exemplificar a porcentagem da população do Brasil entre cor, né, o dado de cor e raça, o dado de 2015, mostrando aqui como a população se declara, né? Note
que esse daqui é um dado mostrando cor e raça do Brasil total, tá? Pega aí a população total do Brasil, como ela é uma média da população, como é que ela vai se autodenominar. Então, 45% da população do Brasil se autodeclara branca, 45,6%, um pouquinho menor, se declara parda, apenas 8,86% negra, né, de cor preta, e 0,47% de cor amarela, e por último, a declaração aqui de cor indígena, né, com o fenótipo, os traços indígenas, 0,38% da população. E aí o mapa resumindo toda essa parte da distribuição, da densidade da população. Porque nós temos também as etnias diferentes, as culturas, o modo de vida, a linguagem, né, as gírias, o jeito de ser. Então, esse Brasil imenso, né, vai trazer também uma parte da população ocupando uma área e outra parte da população em uma área, né, com pouca gente vivendo, habitando. Então, nós temos um país que é muito populoso em uma determinada área e pouco povoado em uma área que é extensa, né, como nós vimos no capítulo 2. Então, o conceito de povoado e o conceito de populoso, ele retorna no capítulo 3 com toda a força, tá? Então, nós vamos ver aqui a quantidade, ó, a legenda, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, mostrando aqui que 12 milhões dessa população, né, os pontos mais escuros são a quantidade maior de habitantes por quilômetros quadrados, e a parte mais clarinha do mapa, onde está aqui sinalizada de claro, são as partes que não tem habitantes por quilômetros quadrados. Então, a gente vê aí vazios demográficos no Brasil, né? Um Brasil desse tamanho, com algumas partes ainda quase inabitadas, né? E aí nós vamos trazer dois extremos do Brasil. Observa essa imagem. A gente consegue perceber pela imagem uma foto que a gente não consegue, quase que não consegue perceber aqui, ó, as estradas, né, dessa cidade aqui. Que cidade é essa? Mostra aqui uma cidade muito populosa, que é a cidade mais populosa do Brasil, que é São Paulo, a capital, né, de São Paulo capital. E a gente quase não consegue ver as ruas da cidade, porque são tomadas por prédios de diferentes tamanhos, né? E do outro lado, um outro extremo, um outro Brasil, que parece que está perdido ali dentro de um espaço completamente à parte, né? Que é a cidade de Serra da Saudade, que fica no interiorzinho de Minas Gerais, e é o nosso município menos populoso, com menos aí de 100 habitantes, né, por quilômetro quadrado. Então, a cidade só tem mesmo a igreja e poucas casas e uma rua principal que liga a cidade à igreja e finda, né? Ou seja, acaba por aí mesmo, porque só tem essa extensão de terras ocupadas. Então, a gente tem aí dois extremos, né, que são dois extremos do Brasil. Um Brasil muito imenso, tem ainda vazios demográficos, é muito populoso em uma área e pouco povoado, principalmente na região norte. E aí nós vamos ver muito mais coisas nas nossas aulinhas online. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. A tia espera vocês com todo carinho e amor. Um beijo e até a nossa aulinha.